Todo mundo conhece a história do Pinóquio, talvez alguns conheçam a história do paradoxo do Pinóquio, mas a gente vai dedicar um pouco de tempo hoje conversando sobre o Pinóquio, porque toda vez que a gente fala Pinóquio, imediatamente a gente lembra de mentira. Mas hoje nós vamos recortar o fato de que, na verdade, Pinóquio expressou no episódio da mentira, ele na verdade expressou a verdade. E nós vamos ver como. O paradoxo do mentiroso ou paradoxo do Pinóquio é aquele paradoxo que diz assim, ó. Então alguém chega e diz: eu sou mentiroso. Isto que eu estou dizendo é uma mentira. Isso, do ponto de vista da lógica, pode ser algo extremamente embaraçoso para o próprio mecanismo da lógica. Claro que aqui não é nosso objetivo nos debatermos e entrarmos no âmbito da lógica, das matemáticas e de tudo que envolve isso, um campo fascinante, importantíssimo, mas nós vamos ficar com o fato de que Pinóquio respondeu. Então, você se recorda, a fada estava conversando com ele no livro, é a fada do cabelo azul no cinema, no desenho animado, acho que era a fada madrinha, não tenho certeza. Mas no livro, esta fada é mais polimorfa, ela aparece de várias formas diferentes no decorrer da história. Até mesmo como uma cabra de pelo azul. Então, quem tiver a curiosidade, vê o livro, dá uma lida, que é uma leitura bastante interessante. Embora seja uma leitura para crianças, embora seja um livro, a narrativa tem uma certa inocência, uma certa ingenuidade, por outro, são histórias muito bem urdidas. O fato é que Pinóquio respondeu com o corpo. Então, algumas questões que nós nos colocamos, algumas questões que pedem uma resposta nossa, muitas vezes são perguntas que nos alienam. É claro que as perguntas de interesse mais acadêmico, especulativo, não nos interessam muito. Então, por exemplo, a pergunta de onde eu vim, né? Uma das 3 perguntas mais complicadas: de onde eu vim, para onde vou e o que é que eu estou exatamente fazendo agora. Talvez sejam as 3 grandes questões existenciais nas quais nós nos pegamos. Todas as outras são derivações dessas perguntas. Perguntar sobre de onde viemos. Viemos do Big Bang, viemos do cosmos, viemos da evolução. Tá, bonito, dá um belíssimo documentário, mas o que nos aflige no dia a dia, o que tem peso sobre o nosso bem-estar psicológico, sobre o grau de estresse ao qual eu estou submetido no meu cotidiano, são as questões existenciais. São aquelas questões que dizem respeito à minha existência, ao fato de eu estar no mundo. Então, quando eu penso existencialmente, de onde eu vim? Qual foi a anterioridade que me trouxe até este momento, né? Qual é a imagem que eu crio de uma posteridade a partir do que eu vejo neste momento? E o que exatamente eu estou fazendo quando eu faço algo? E quando eu faço algo, eu sempre o faço no presente momento. Essas 3 perguntas são perguntas extremamente desafiadoras. São as perguntas que nos colocam no mundo em relação a todo o restante. Portanto, são questões que vão dar perspectiva. A perspectiva do passado, a perspectiva do presente e a perspectiva do futuro. Já num outro vídeo nós exploramos a substância, né? Qual é a natureza do passado, que é memória, recordação, qual é a natureza do futuro, que é projeção e imaginário, e qual que é a natureza do presente momento, que é o real.
Estas três dimensões dão para a nossa existência a ideia de uma perspectiva. E em muitos momentos, essa perspectiva que dá a ideia, por sua vez, de um sentido. E se a gente resgatar, emprestar da física a ideia do sentido, é de onde estou para onde vou, não é um vetorzinho? Então, na verdade, o sentido da nossa vida não deixa de ter um certo paralelo que não deve ser exagerado. Quando a gente fala do Pinóquio, o Pinóquio, eu já sei, o Pinóquio, o nariz crescia quando ele mentia. Não. Vá ler o livro. O nariz crescia quando ele era desafiado ou quando ele era estressado. Quem leu o livro sabe que tem bem no começo da história, ele está fugindo da polícia. Ele passa por baixo das pernas do policial, o policial pega ele pelo nariz, assim. Vale a pena, o livro é engraçado, ele é pego pelo nariz. E num outro momento, o nariz dele não parava de crescer. E corta e cresce. Então, quando ele estava desafiado ou estressado, então o nariz dele crescia. O nariz dele cresceu quando ele mentiu, porque a mentira gerou estresse. E essa é a primeira mensagem que fica sobre o mito. Que vivermos afastados, vivermos distanciados de nossa verdade é estressante em si. Este estresse se recai sobre o nosso corpo e o nosso organismo, não apenas na nossa narrativa. Quando ele foi desafiado com a pergunta, onde você estava? O que aconteceu? Ele respondeu, mas ele respondeu abrindo mão da semântica. Ele contou lá uma lorota, mas o que inequivocamente mudou foi o tamanho do nariz dele. Foi o impacto que isso teve sobre a fisicalidade, a corporeidade, a organicidade dele. O nariz crescer é uma resposta sem fala, sem narrativa, sem semântica, porque a semântica e a narrativa são abordáveis e deformáveis a partir da dialética. Da dialética aqui no sentido hegeliano, ok? Tá? Agora, o corpo, o organismo, o físico principalmente, e aqui o corpo tem uma diferença com o orgânico, mas o físico não é dialético. O nariz cresceu, ponto. Você pode criar uma narrativa. O nariz do Pinóquio cresceu. O que é crescer? Sim, porque veja bem, dependendo do que você entende por crer. E o que é o nariz? Onde começa o nariz? Onde termina o meu rosto e onde começa o meu nariz? Você pode passar décadas de escrever livros. Você pode formar uma carreira universitária em cima de narrativas. E só narrativas, né? A estatística é uma narrativa. A estatística é uma retórica. A ciência é uma retórica, é um sistema de pensamento. Você pode, e nós temos tido experiência disso, você pode ir modificando e jogando com a narrativa ao ponto do absurdo, ao ponto do criminoso. A nossa fisicalidade está a salvo disso. O nosso ser, felizmente, fica a salvo desse desmantelamento da razoabilidade. A nossa mente constrói em torno da situação, ela constrói narrativas continuamente. E é exatamente isso que muitas vezes no Mindfulness a gente fala: para de pensar, quer dizer, para de construir narrativas em torno da situação e fique
com o impacto subjetivo e objetivo que a situação produz. Seu nariz crescer. Pode não ser o nariz que cresce, pode ser um estômago que desenvolve uma gastrite, um duodeno que desenvolve uma úlcera, pode ser uma lombalgia por hipertonia muscular, pode ser uma dor de cabeça por inflamação celular. São inúmeras as formas que eu tenho de responder a uma situação por apreciação subjetiva e com uma manifestação física, não semântica. Meu peito aperta, minha boca seca. É muito menos confundível do que eu dizer eu estou nervoso. Você está nervoso? Estou. Minha mão está fria e está suando. A ponta dos meus dedos treme. Isso é muito mais preciso, isso é muito mais verdadeiro do que eu dizer eu estou nervoso, estou com expectativa ou eu estou estressado. Mais real, mais afirmativa e mais fina é a manifestação somática, a manifestação física da nossa resposta ao ambiente, né? Em alguns transtornos psiquiátricos, né, onde você tem uma perda desta capacidade de reconhecer-se fisicamente, de reconhecer-se materialmente, são condições clínicas que trazem profundo sofrimento. Eu citaria aqui duas formas de transtorno, Capgras e Cotard, que são duas formas graves, obviamente, exigem intervenção biológica, precisa ajudar, não é simplesmente a experiência humana usual, é um transtorno maior, é uma coisa mais séria do que o costumeiro, e que cursam com um grau de angústia, um grau de mal-estar muito grande, porque perdeu-se a confiabilidade da integridade orgânica. Então, notar, reconhecer a minha fisicalidade, a minha physis grega, é essencial para o meu bem-estar. Não só cuidar bem dessa physis, que é um capítulo à parte, importantíssimo, mas também percebê-la dentro de seu próprio mérito. Enfim, muitas vezes nós experimentamos a ideia do conflito, da cisão interior, da dicotomia interna. Uma das vantagens de eu me nortear pela minha resposta física, pela minha resposta orgânica, pela minha resposta corpórea, é que ela não é dicotômica. Nariz cresceu, nariz cresceu. Não é que o nariz cresceu e não cresceu. Ou eu quero, mas não quero. Eu gosto, mas não tem mas. No mundo físico, no mundo real, da realidade, não existe o mas. O meu nariz cresceu, mas não tem mas. O nariz cresceu. Ponto. Eu estou fazendo uma dieta, eu emagreci, eu perdi peso. O corpo perdeu peso. Mas o corpo perdeu peso. Ponto final. Não é isso que falam? Não é isso que nos angustia? A balança não mente. Se a balança não mente, por quê? Porque a balança entra em contato com a nossa fisicalidade. Ponto. Não tem erro. É 80 quilos, é 80. É 90, é 90. Tanto que muitas vezes, quando a gente está emagrecendo, a nossa relação com a balança é de raiva. Assim, dá vontade de dar um soco na balança. Porque a gente supõe que a balança está gerando uma narrativa. A balança só está registrando a nossa massa corporal naquele momento. A presença física não é dicotômica e a presença física é tranquilizadora. Eu me lembrar de que eu tenho um organismo, e esse organismo está presente. Então, nós estamos aqui conversando, eu estou aqui conversando com você, você está ouvindo isso por intermédio do vídeo. Você está ouvindo isso corporeamente, fisicamente, organicamente. E eu estou falando organicamente. E eu estou falando no presente momento e você está ouvindo no presente momento. Isto é tranquilizador.
Isto é pacificador. Um dos horrores que essa tal discussão da inteligência artificial está tendo é que a inteligência artificial, por excelência, está querendo, está prometendo ser a mestra absoluta da narrativa. É só isso. Não tem mais nada ali. E também é uma narrativa desprovida de uma corporeidade, de uma fisicalidade. É um ser abstrato. Os seres abstratos nos geram terror. Felizmente, nós não somos abstratos. Nós somos profundamente concretos. Nós somos profundamente físicos. E isto é, por um lado, uma condição que, por um lado, nos mantém cativos de certas coisas, mas por outro, é profundamente libertador. Como diz no livro, né, do Mindfulness, a minha corporeidade, a minha fisicalidade é a única garantia que eu tenho de que toda a minha vida, a minha existência não passa de uma narrativa, não passa de uma lenda. A única certeza que eu tenho é que eu tenho a presença da minha corporeidade, da minha fisicalidade no meu dia a dia. Temos corpos, não precisamos julgar nossos corpos, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, apenas nos tranquilizarmos e descansarmos no fato de que nós somos físicos, nós somos concretos. Isso, no frigir dos ovos, faz a diferença da água para o vinho. Se você quiser aprofundar um pouco aí o seu entendimento sobre a experiência humana dentro da dimensão física, né? Não deixe de dar o seu like e não deixe de se você quiser aprofundar o seu entendimento sobre os recursos que ser físico, que ser orgânico pode nos oferir, né? Não deixe de procurar o nosso curso, que deve estar entrando dentro de algum tempo. Aí nós temos que estar fazendo um curso em que nós vamos aprofundar essas noções dentro do bem-estar psicológico e da crise humana, de como o organismo e o físico podem nos acudir nos momentos mais perplexos e mais complicados. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar com outras pessoas que você entende que também poderiam apreciar e se beneficiar do vídeo. Obrigado.